gestor do Grupo Pérola, gerente de e-commerce e varejo. É uma referência você aqui em Anápolis, é uma referência para mim, viu, Galberto? É uma satisfação ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde, né? Graças a Deus, mais um dia abençoado para todos nós, para o time aqui, né, do Neto, né, para o podcast maravilhoso que é o Stakeholders, né, uma inovação aqui para Anápolis, graças a Deus, né, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito, tá bom, irmão? Que fantástico, eu que agradeço, tá? Aí, pela oportunidade de novo estar aqui presente contigo. Mais pessoas boas, eu quero sempre andar ao lado delas, igual o professor Ieso disse, os bons temos que andar abraçado. E você é uma delas, já te disse isso. É verdade, se você fica amaciando o ego da gente, não pode não, é. Galberto! O Ieso é um cara maravilhoso, cara, foi meu professor, mestre, bom, responsabilidade é grande, né? Ele saiu, agora a gente tá aqui, então... O Ieso é benção, assim como você. Galberto, muito bom estar com você, mais uma vez, você participou recentemente conosco, igual eu sempre falei, né? O pessoal que tá do nosso lado, né? Pessoas boas, tem que estar transmitindo conhecimento, né? Uma oportunidade que nós temos de levar aquilo que nós já aprendemos, em específico você, 27 anos dentro do varejo, já atuou em multinacionais, em empresas referências aí. Então é muito bom quando nós trazemos uma pessoa igual você, igual o Ieso, igual o Jonas da Hyundai, igual o Bertan da Bertans em Madeiras. O pessoal traz muito valor ao nosso bate-papo, né? E eu conheço você um pouco, mas às vezes o nosso ouvinte não teve oportunidade de participar da outra vez que você esteve conosco. Quem é o Galberto? Rapaz, primeiro eu sou um homem, graças a Deus, abençoado pelo Senhor, de caráter, né? Cristão. Tenho 27 anos, igual você disse, né? De mercado. Tenho uma família abençoada, né? Tenho 27 anos de casado também, 3 filhas. Mas assim, no ramo dos negócios, comecei minha vida recolhendo carrinho no pátio do supermercado, o Neto. E ali fui buscando, né, buscando pessoas, inspirando, né, através de pessoas, de mestres, né, de pessoas que me liderou por muito tempo. E aí, ao longo da vida, passei, né, por empresas regionais como a Rede Marcos, lá em 1995. Depois fui para o Elo Atacadista. Trabalhei ali em todos os departamentos do supermercado. Depois fui para o Elo para desenvolver um trabalho na área de distribuição. Depois tive um convite para ir para Brasília, um desafio enorme para ir para Brasília, inaugurar algumas lojas lá em Brasília, ainda na época do Basa Atacado, que hoje é o Costa Atacado, né? Correto. Então, assim, é uma rede de atacarejo e ali a gente desenvolveu algumas lojas de atacarejo, que hoje é o grande percussor aí de varejo no mercado brasileiro, né? Então, assim, por todas as áreas de um varejo a gente participou, a gente atuou. Tive no Walmart, né, durante 10 anos, né, cara, no Sam's Club. Fantástico, referência mundial, a maior empresa de varejo do mundo é o Walmart, né? Eu fiquei lá de 2005 a 2014. Aí foi quando eu tive, né, o privilégio, né, e o convite de poder vir para Anápolis e fiquei no Pérola de 2014 a 2020, aí como gestor da rede já nesse período. Depois tive um novo convite para, né, voltar a atuar em Goiânia e Brasília, né, que praticamente a minha trajetória toda praticamente foi fora de Anápolis, exceto esses 6 anos dentro do Pérola. E aí em 2020, rapaz, no auge da pandemia, eu recebi um convite para ir para o Atacadão. E aí fiquei lá esses 4 anos. E agora Deus falou comigo, volta para casa, filho. Voltei para Anápolis, tem 3 meses aí que a gente está aí no Pérola de novo, assumindo esse trabalho, essa gestão de varejo, a gestão do e-commerce, né, que é um desafio nosso também para o negócio. Então, assim, cara, sou grato pela carreira que Deus me proporcionou, né, e a gente, com muita dedicação, passando por tudo quanto é situações de dificuldade dentro desse negócio, que é muito vivo. A gente estava falando aqui nos bastidores agora sobre isso, né? Você tem que ser ágil em resolver, porque o cliente está na sua frente, não está na retaguarda, ele está na sua frente, então você tem que fazer com que atenda o melhor possível ele, que ele tenha uma boa experiência de compra, e o varejo nos permite isso, né? Então a gente faz isso com muita dedicação esses 27 anos, graças a Deus, em nome de Jesus, tem sido fantástico, fantástico, Alberto. E você, como um bom servo, obedeceu à voz de Deus, veio para Anápolis, e quero falar que quem ganha somos nós, viu, Alberto? É uma benção você, como meu amigo, então é uma graça que Deus me deu conhecer no ambiente profissional.
e que nós vamos fazer acontecer alguns projetos, né? Bem novidade por aí. Se Deus quiser, vai sim, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a comunidade anapolina e todos aqueles que estão ao redor. Alberto, é indiscutível, 27 anos de carreira, 27 anos de profissão, grande parte dessa liderando equipes, liderando pessoas, e nós sabemos, assim como o professor Ieso disse, que o relacionamento com as pessoas impacta muito nos resultados. E nós sabemos que o varejo, né, ele às vezes tem momentos que trabalha sob muita pressão, tem que ser muito dinâmico, a resposta tem que ser muito rápida para o consumidor ali, para os stakeholders, né, tanto para o fornecedor quanto para o cliente. E eu gostaria de conhecer qual que é seu estilo de gestão, qual que é a estratégia que você aborda para quando chegar no final do mês você ir lá correndo, bater aquele sininho e falar, meta batida. Rapaz, você acredita que o sininho a gente usa lá o tempo todo? E vou te falar uma coisa. É isso, o sininho a gente usa lá, tem usado todos os meses, Neto, tem sido benção, graças a Deus, esse retorno pra gente com a empresa. E o que acontece, né, em liderar, né? Eu acho que a gente tratou um pouco sobre isso. O que é a liderança? A própria palavra do Senhor diz, né? Liderar é servir ao próximo. Isso então, assim, isso já te diz tudo, porque às vezes as pessoas falam, não, eu vou liderar, mas eu tô querendo ser servido. Não, é o contrário. Você tem que servir ao próximo, você tem que servir ao cliente, você tem que liderar pessoas, você tem que dar o exemplo, você tem que ser justo. E esses são os pontos principais de você você conhecer toda essa, né, ter esse conhecimento para que você também possa liderar, né, num âmbito profissional, com justiça, porque você tem conflitos, você tem interesse, você tem uma série de... Você tem stakeholders de uma maneira, né, bem... o tempo todo, entendeu? Então, o perfil de liderar e de buscar essa liderança, ela vai muito nesse sentido. De você saber de que maneira que você vai atuar com o relacionamento. Existe sim a cobrança, a pressão, o ritmo que você tem que dar nos processos para que as coisas aconteçam e mantenha, né, um padrão de trabalho, de atendimento ao cliente, porque tudo envolve nesse contexto de você fazer com que o cliente tenha a melhor experiência de compra dele dentro do ponto de venda, ou talvez até mesmo no e-commerce, no caso como atendimento virtual. A gente pegar pós-pandemia, né, Gualberto, a concorrência ela se fortaleceu muito, porque hoje, ou às vezes o concorrente era a 6, 7, 10 quadras da sua casa, né, pensando em varejo, no consumidor final. Hoje a concorrência está aqui e você diz um termo importante. Hoje o diferencial que você vai fidelizar o seu cliente é pela experiência. A experiência de compra dele é o que vai valer realmente a pena ele voltar ou na sua loja ou voltar a comprar no app, no site, porque é isso que vai fazer com que ele... Hoje tem negócios que acontecem aí que vende-se em São Paulo e em 24 horas está na sua porta. Olha só. Como é que você consegue fazer isso? Esse é o desafio, né? Como que você vai conseguir atender essa expectativa do cliente para ele voltar a comprar de novo? Porque se tiver uma má experiência de compra, ele não volta. Fantástico. Você está falando aí, vem de encontro a um podcast que eu escutei ontem, do MVP, onde eles estavam falando que a Ambev ela tem ali um hub de inovação e lá dentro eles criaram um startup, né? Que é o Zé Delivery. E ele estava falando que a proposta deles é o quê? Quando o cliente, o consumidor, liga solicitando, eles garantem, em 15 minutos está na porta da sua casa. Agora você imagina a estrutura toda por trás de um negócio desse. Para você atender a expectativa, porque ele colocou meta. Isso. Ele não fez um negócio aleatório. Ele colocou, você teve que ter uma meta por trás. Isso mesmo. Qual que é a meta dele? Qual que é esse objetivo dele? Com 15 minutos, ele fazer isso, rapaz, o desafio é muito grande. E muito grande, né? E a gestão por trás disso, como muito forte. Então, quando a gente trata de negócio, assim, nosso negócio, lógico, como uma rede de porte regional, com uma participação, uma presença em 10 estados, né? Então, assim, as lojas de varejo do Pérola, por exemplo, é em Anápolis. Então, lógico que a gente atende um perfil de cliente de loja de vizinhança, onde você tem a rotina diária dele, ali atender as suas necessidades. Você pega categorias, por exemplo, igual perecíveis, você tem que estar o tempo todo ligado com ele para atender no corte da carne, no pãozinho fresquinho, no hortifruti bem
bem com frescor, né? Com qualidade, com preços atrativos e bem interessante. Então, esse atingir essa experiência de compra do cliente, fazer com que ele se coloque de uma maneira, ele fique o tempo todo dentro da loja, que compre todos os dias, que ele não vá para a concorrência, é muito desafiador. O que a gente procura fazer? Tem que estabelecer um plano de trabalho com os líderes de equipe, né? Com a liderança da loja, com o gestor, com o gerente da loja. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o meu time, que certamente alguns está lá na pegada, né, das lojas nessa hora, mas mandar um abraço para todos, né, da loja do Calistop, do Baixo Luz, do Compre Fácil. As meninas, o Paulo lá no Calistop é o gerente da loja, a Kênia aqui na loja a Kênia aqui no centro. Abração, Kênia. E também para o George, que é o gerente do Baixo, que vai atender o seu cliente, o nosso cliente, que vai lá ganhar aqueles vouchers. Né? Então me conta, como que funciona isso aí, Alberto? R$200, né? É só ligar aqui, passa aquela mensagem. Gente do céu, que benção, hein? Faz isso aí, porque vai ser benção recebê-los lá nas nossas lojas. Alberto, muito obrigado mais uma vez você disponibilizar para nós esse voucher. Nós sabemos que é importante para nós, importante para nossa audiência. Você deve ter escutado alguns áudios que nós soltamos antes aqui, o tanto que o pessoal tá amando o programa. E o pessoal manda foto, tá no YouTube, tá na TV de 70 polegadas. Cara, isso para nós é fantástico. E você contribui muito. E hoje tem até testemunho, viu? É mesmo? Então guarda que esse eu quero escutar com detalhes, Israel. E o pessoal fica compartilhando com outros, né? Eu li aqui no YouTube que falou assim, o programa tá fantástico. Já mandei o link para toda a minha família, Gualberto. Isso é fantástico, né? E tudo isso que você tá falando, Gualberto, tem uma variável que você, como gestor, eu tenho certeza que domina. Eu tenho certeza. Sabe por quê? E se você não dominasse, você não tinha 27 anos de carreira e grande parte dessa na liderança. Não me faz essa expectativa, vai que eu não sei, né? Então... É a famosa gestão de tempo, né? Eu conversei isso com outro gestor, o Jonatas Araújo. Grande abraço, meu amigo Jonatas. Espero você mais uma vez, cara, porque você é diferenciado, assim como meu amigo Alberto. Ela tá falando sobre gestão de tempo e o gestor, ele precisa muito de controlar isso. Nós trabalhamos com consultorias, então eu tenho que ter a gestão do meu tempo e a gestão dos meus clientes que eu atendo. E você, como gestor, você tem que ter a gestão do seu tempo, que você tem algumas metas, tem algumas tarefas, atividades para entregar, que vai o seu nome. E você tem que ter também a gestão do tempo das atividades da sua equipe. É verdade. O que eu procuro fazer? Eu, normalmente, uma dica que eu geralmente eu trato, principalmente com os gerentes de loja, né? Com a minha área também comercial. E também com as áreas de suporte que acaba tendo conosco ali, o marketing, a área de RH e tal. Eu procuro fazer com que eu separo papéis, sabe, o Neto? Acho que é uma dica importante. Eu procuro fazer um desenho da semana, para mim poder entender onde é que eu vou atacar cada área. Então, eu procuro fazer um pré-planejamento ali do desenho da semana, onde eu separo o papel do comercial, o papel da operação, o papel... mais da comunicação, que a gente precisa estar sempre atento na comunicação para o cliente, para atingir o perfil do cliente nas redes sociais, seja no programa de rádio, enfim, onde vai alcançar nossas ofertas. O e-commerce, que é ainda mais acelerado ainda, por ser questão virtual, o negócio é muito mais vivo ainda. Então, eu acho que o planejamento da semana, o planejamento do mês, e você tendo baseado nas suas metas, nos seus indicadores para o ano, você tem um norte de tudo aquilo que você vai desenvolver ao longo do seu tempo como gestor. Por quê? Você tendo isso, a sua equipe vai ficar tranquila. Você vai direcionar o que é para o comercial, qual que é o papel dele, qual é o calendário da semana, por exemplo, em ofertas. Por exemplo, você vai trabalhar com o marketing. Eu faço um desenho junto com o time de marketing. Ou eles passam para a gente o que seria esse planejamento e a gente junto toma as decisões, as iniciativas. Então, a partir dali você ganha esse tempo. Você tem que começar por aí, separar qual é o papel de cada um dentro do seu time. Qual é o seu papel, em que momento você trata com cada um. Fantástico. Então, esse calendário, essa agenda ou essa prévia vai te dar... você vai conseguir gerenciar um pouco isso. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu cuido de um negócio que eu tenho que visitar a loja. Então, eu tenho os horários certos, ou pelo menos o dia da semana que eu vou. Operacionalmente, eu vou para a loja em tal horário. Ao mesmo tempo, eu fico pensando no gerente da loja. Porque eu não posso chegar lá no dia de sábado e, cara, o cara tá vendendo. Ele tem que atender o cliente, não é a me atender não, como líder não. Tô pensando no cliente. Às vezes até algumas áreas de suporte, às vezes me questionam, né? Mas por que eu não posso olhar em tal horário? É porque
porque eu estou atendendo o cliente. O foco agora é no cliente, não é, Isso. não é ali na retaguarda. A retaguarda ela é muito importante. Então, tem a hora certa também de você fazer isso. Então, as minhas visitas também em loco, na operação de loja, para poder... A gente tem um momento certo para a gente poder chegar e atuar junto com a equipe, estar presente. Mas eu também não posso atrapalhar o foco principal, que é atender o cliente. Você, nosso ouvinte, que está nos ouvindo pela Rádio Imprensa FM 104,9. Você presta atenção no que o Gualberto, gerente de e-commerce e varejo, ele acabou de falar sobre gestão de tempo. Você que está no nosso YouTube, eu quero reforçar aqui a atenção para 2 colegas meus, que inclusive essa semana eles conversaram comigo querendo um pouquinho mais de informação sobre gestão de tempo. É o meu colega Jair e também o Gustavo. Então olha só, Jair, olha o que o Gualberto disse. Separar por tarefas, ter um planejamento tanto diário, semana e mensal. Às vezes a gente já consegue gerar resultados e ser muito mais produtivo em menos tempo, né? E quando a gente fala em gestão de tempo, nós estamos falando em equipes, estamos falando em pessoas. Você acabou de dar um exemplo aí do seu suporte, querendo conversar com você, mas agora não é a hora, porque o meu foco ali é na ponta, é lá no cliente. E isso vai gerando algumas situações. Por ser uma empresa grande, igual é o Grupo Pérola, eu acredito que de vez em quando você tem que fazer gestão de crises internas ali e externas, né? Mas o que eu gostaria de saber, a sua percepção e como que você atua, é como que você gerencia as crises com a sua equipe. Quando eu falo crise, é o quê? É um ajuste que tem que ser feito, né? Como que você trabalha isso internamente, Alberto? Acho que eu procuro... às vezes eu até falo para o meu time, para as pessoas que são envolvidas com a gente, que o primeiro ponto é a questão profissional. Você tem que ter o profissionalismo em primeiro lugar. Sendo justo com as pessoas e mostrando para ele quais são as etapas que tem que se cumprir, quais são os processos, os procedimentos e aquilo e eles conseguem mensurar e entender aí nesse contexto todo, as coisas elas vão se encaixando. Porque se você for profissional, você tira o CPF do lado, você vai trabalhar o quê? No CNPJ, no corporativo. Não é no pessoal. Que existe toda uma arquitetura daquilo que tem que ser desenvolvido dentro do trabalho. Então, a partir do momento que você coloca o profissionalismo em primeiro lugar, se desarma outras coisas. Ótimo. Por mais que tenha o conflito por algum tipo de interesse, eu acredito que a palavra-chave é você tem que ser profissional. Você sendo profissional e sendo justo com aquilo que está acontecendo, você pode até me cobrar. Eu sempre coloco assim, o Neto, que se eu fizer os 80%, os 20% você pode me cobrar. A partir daí, você consegue, acho que desenvolver qualquer diálogo. Fantástico. Porque aí você está dando, você está servindo, você está liderando, você está mostrando o caminho, e aí os outros 20% é fácil de você. Agora, se for o inverso, aí não funciona. Então, a partir disso, você consegue desarmar qualquer situação, na minha visão. Então, eu acredito que esse conflito ele vai acontecer naturalmente, mas com o profissionalismo e você mostrando qual é o caminho, a partir do momento que você orientou, você instruiu, você acompanhou, você pode até cobrar. Se você for cobrar antes de você fazer os primeiros 4 passos aí, Neto, que não é uma receita, mas dedicado fazendo isso, o conflito ele tende a minar. É muito de encontro com o que você disse, né? É servir, né? Eu dou o suporte e depois eu venho ali com a cobrança com uma postura profissional. Verdade. E isso daí quando a gente fala de gestão de crises, né? Tanto internamente quanto externo. Internamente, pelo menos aqui na nossa região, e acredito com vocês também lá, porque é um grupo muito grande, estão em 10 estados. Hoje vocês têm quantos colaboradores, mais ou menos, Alberto? 1.500 colaboradores. 1.500. Então, olha só. Geralmente... Nas lojas minhas, 300 pessoas, né? Aqui na região? Em Anápolis, só os supermercados, 300 pessoas. Olha só. 300 colaboradores. Então, são muitas pessoas. São os stakeholders fundamentais para a operação acontecer, né? Com certeza. E eu acredito que um momento ou outro vai surgir ali, quando tem uma vaga em aberto, um pessoal vai indicar e falar assim, olha, nós estamos com oportunidade lá no Grupo Pérola, onde faz lá a sua inscrição, quem sabe dá certo na entrevista. Então, nesse meio,
pode acontecer da Recrutamento equipe eterno. trabalhar com familiares, da equipe trabalhar com amigos mais próximos. E se você não tiver o profissionalismo, que é isso que você disse, você perde a mão, né? E como são muitas pessoas lá no Grupo Pérola, como que é o seu contato, a sua forma de ver, como que você gerencia quando tem muitos amigos próximos ou até tem familiares? Então, lógico que uma empresa, principalmente regional, como supermercados, até porque, assim, principalmente Anápolis está com muita oportunidade de trabalho. A gente sabe que está assim. Então sempre vai surgir sempre o que indica, o amigo, o parente. Eu, normalmente, e eu acho que é o ideal, é que você conduza dessa forma, com profissionalismo. Separando os papéis, separando... Você colocando nesse formato, eu acredito que não... A tendência de ter as soluções quando isso acontecer, de você ter às vezes um parente dentro da empresa, isso vai ser a solução. Por quê? Você tá sendo justo, está sendo profissional. Isso. Ele não tem como, né, assim, a pessoa não entender que isso é o que vai ser o primordial, é o que vai prevalecer. Já aconteceu com a gente de ter 3 pessoas trabalhando, que é né, da mesma família, e eu fazer um desligamento de um colaborador por uma situação, e até uma outra pessoa solicitou não estar mais dentro da empresa. Já aconteceu. Mas a gente procura o quê? Mostrar que você está saindo por isso, a outra pessoa continua trabalhando normal. Isso. Porque isso aí, quando você tem um ambiente que você deixa claro que tem um processo, tem procedimento, tem um trabalho a ser desenvolvido, tem um acompanhamento, e eles entendem que não tem privilégios, eu acho que seja a palavra mais apropriada para se encaixar na questão do profissionalismo, acredito que a gente consegue desenvolver bastante o trabalho. E aí, logicamente, que você sendo justo, quem está sendo promovido, você passando por um processo de recrutamento interno, passando por um processo de uma entrevista, você tendo indicadores um pouco mais dentro do negócio, onde não está sendo promovido porque é indicado, não está sendo promovido porque ele gosta do gostar. Não é o gostar da pessoa, é de entender que o profissional ele está desenvolvendo o trabalho dele. E nesse contexto, você deixando claro isso para todos, sem cor, sem raça, sem gênero, não é isso que, sendo muito profissional, isso com certeza vai dar certo. E as pessoas que realmente são por mérito, elas vão crescer dentro da empresa, ou elas até vai para uma nova etapa da vida dela fora da empresa, mas sabedor que ela passou por ali e o que aconteceu realmente era de fato foi oportuno aquele momento que ela passou por a empresa e ela seguiu a vida dela, normal. Maravilha, Galberto. Você com 27 anos aí de trajetória, eu vejo e posso dar alguns exemplos pessoais, sinal que nós estamos caminhando na linha certa. O Ezequiel é meu irmão, falando sobre relacionamento, né? Então, o Ezequiel é meu irmão e hoje nós rodamos aí, Galberto, nós rodamos no mínimo 10 projetos. Stakeholders é um deles, né? E é tão interessante, vou pegar aqui o nosso caso, o nosso podcast Stakeholders, e quando você falou assim, trabalhando com profissionalismo, cada um fazendo a sua tarefa, a coisa roda, né? É interessante que todo dia quando nós estamos aqui, o Ezequiel chega mais cedo para arrumar e eu pergunto assim, Ezequiel, cadê o link do YouTube? Ele fala assim para mim, preocupa com o seu, porque o meu já tá organizado, né? E assim, eu acho que é um profissionalismo dele e meu, nós entendemos que mesmo sendo irmãos, cada um tem a sua obrigação de fazer ali, né? E se eu cumprir com a minha e ele cumprir com a dele, o projeto roda. O projeto anda. E olha aqui, às vezes o pessoal está nos acompanhando pelo YouTube. Dá um tchauzinho, Alberto, aqui, o pessoal no YouTube aqui, ó. Aí, pessoal. E quem está nos ouvindo pela rádio não está vendo esse cenário. Mas nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, além de nós dois, para fazer o podcast rodar, né? Então nós temos uma equipe. E uma delas é a minha maravilhosa esposa. E ela fica por conta ali das nossas redes sociais, né? Aí tem dia que ela fala assim, nossa, mas como que eu faço com essa postagem? Giovana, não sei. É você que tem que postar.
né? Então, quando nós diferenciamos aí as tarefas, as coisas acontecem, as coisas rodam. Independente se é família, se é amigo, se cada um for profissional, o projeto anda. Com certeza. Eu tava falando de... Eu lembrei aqui agora de um tema, né? De liderança, né? Assim, você é o líder, mas o líder não funciona sozinho. Jamais. Ele direciona, ele dá o caminho. Mas é interessante quando a gente... você deu um exemplo, e comigo acontece às vezes o tempo todo, que a gente monta lá o calendário, monta o plano, monta tudo. E na hora que você vai, né, vai falar assim, não, tá tudo certo. Ou então, às vezes já vem antes que a gente nem pergunta e já tá andando, né? Então, assim, é bem interessante. E eu acredito que isso faz toda a diferença, entendeu? Para você realmente ser um grande líder. Eu me considero, né, um líder controlador. Entendi. Eu falo para os meninos que eu prefiro que faça tudo junto. Vamos fazer junto? Até na hora do probleminha. Compartilha comigo antes. Me dá uma... Não me pega de surpresas. Pronto, não me pegou de surpresa, cara. Tá alinhado, porque eu tô junto contigo na hora do BO, na hora da solução, ou de buscar junto uma solução, ou então de criar uma preventiva. Ou eu não posso chegar lá pro meu presidente da empresa lá, não posso chegar lá pros meus stakeholders que participam efetivamente do, né? E aí e apresentar uma surpresa para ele de algo negativo, não pode. Eu posso criar para ele uma surpresa de coisas positivas, mas o negativo... Então, assim, eu me considero um pouco controlador nesse sentido, e a liderança me faz estar participativo em tudo. Esse é a minha forma de trabalho como líder, entendeu, né? Mas o seu estilo de gestão que você está falando, você classificou como controlador. Eu vejo que quem mais ganha com isso, Gualberto, é o seu colaborador. Por quê? Porque você está... Na verdade, ele está compartilhando momentos com você. Exemplo, se deu um BO, você tá do lado dele. Então você entra com ele no BO, né? É o que você falou assim, não me vem com surpresa, deixa eu participar, e se der ruim, eu tô com você. Eu tô com você. Nós não vamos terceirizar a culpa, nós vamos resolver junto, né? E do mesmo jeito na solução, né? Quando tem ali o sucesso, a equipe toda, ela conseguiu atuar e chegar no seu objetivo. Quando nós falamos em gestão de pessoas, Gualberto, você que gerencia muitas pessoas, é interessante que ao longo do tempo, ao longo dos anos, das décadas, vem nascendo novos perfis de profissionais, e nós temos aí gerações hoje que são diferentes, sua forma de pensar, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas hard, soft skills, ali que são as habilidades, são um pouco distinta daquela de 30, 40 décadas atrás, né? E hoje nós temos aí a geração Z, a geração Alpha, são os garotos... Nos confunde o tempo todo, né? Que são os garotos que dominam a tecnologia de uma forma assustadora. Eles vêm com certo tipo de comportamento que às vezes nós... Não estou falando que é errado, mas é diferente. Porque nós precisamos desse perfil dentro da nossa empresa para fazer com que ela escale. Eu tenho certeza que vocês estão atuando em 10 estados aí e tem profissionais de todas as idades, de todos os perfis. Você como gestor, né, como que você lida com essa galera mais jovem? O que você vê que o diferencial delas que elas podem entregar e às vezes não está atingindo o seu maior potencial? Então, essa pergunta não é fácil não. Não vou ter a receita aqui não, mas assim, a gente... o mundo virtual trouxe muita coisa, né? A comunicação, ela tá o tempo todo se transformando, informação, chegando de tudo quanto é jeito. A concorrência também acaba de mercados. Antigamente você tinha, só para entrar diretamente na resposta da sua pergunta, ou pelo menos tentar pegar o gancho disso, né? Antigamente você concorria o varejo, o supermercado com o supermercado. Hoje não, o supermercado concorre com a padaria, com a lanchonete. Antigamente a indústria não concorria com o consumidor, com o cliente da ponta, com o supermercado, não. A indústria hoje ela concorre com o atacado distribuidor, com o supermercado e chega lá na ponta. Por quê? Porque tudo foi muito... Os colaboradores, as pessoas, elas também
elas avançaram no sentido de tanta informação, de tanta recepção, de tanta comunicação, que quando você vai contratar, por exemplo, hoje um funcionário, um novo colaborador, você... Antigamente, eu fui recrutador de RH, já passei, eu falei para você da minha história. Batia na área de recrutamento e seleção. Eu usava brinco? Rapaz, não, esse aqui eu vou deixar ele aqui não posso. No seu... Cara, mudou. Isso. Mudou. Lógico que tem as regras. Eu não posso, por exemplo, na área de trabalho, você usar brinco. Né? São adornos, você não pode, você tem que tomar cuidado. A segurança do trabalho não te permite fazer isso. Mas, assim, você ter uma barba, dependendo, você tinha que... Não, peraí. Agora, lógico, numa área de segurança, numa área de açougue, numa área de padaria, você tem que estar com... Então, até nisso geram conflitos, né, hoje em dia. Mas essa geração que é da internet, que é do celular, isso é muito complicado, até dentro das próprias lojas físicas, dependendo de uma área. Você não pode trabalhar com o celular porque te toma o tempo. Em vez de você estar produzindo, ele está no celular, olhando a rede social, olhando... Então, não tem sido fácil você lidar com esse tipo de perfil de novos entrantes, né, no mercado de trabalho, e ele tem mais liberdade. Né? Eu fiquei na pandemia, né? Eu trabalhei 2 anos e meio em casa. E quando eu estava na reunião com uma empresa igual, estava lá no Atacadão, que tinha que fazer tudo virtual, cara, o cachorro passava aqui do lado e tal, o filho vinha e tal. E você fazia o quê? Você tinha que estar firme. Mas o meu chefe, o meu diretor, a minha liderança, entendia. Sim. Por quê? Porque era o momento, era a situação. Então, assim, o perfil desse novo colaborador que está entrando, você tem que conhecer realmente um pouco mais ele. Por isso que a gente tem que conhecer o perfil de cada um. Eu tenho, hoje, mulheres assumem vários. Eu tenho uma gerente de loja que é mulher. Enquanto antigamente você não tinha um gerente de loja mulher. Não, tinha que ser... Não. Hoje nós temos que estar atentos a essas mudanças. A gente precisa conhecer a personalidade de cada um para você absorver aquilo e, entre aspas, explorar aquilo que é o melhor desse perfil desse novo colaborador. E, logicamente, que vai para o cliente. Porque, te falei, acho que na última visita, não sei se você recorda, mas por que o e-commerce é o e-commerce? Cara, 52% do mercado brasileiro compra pela internet. Quantos jovens... E aí, eu tenho uma filha de... Eu tenho que mandar um beijo para elas, para minhas filhas, né? Para minha esposa, a Sheila. Ela, quando eu vejo, tá lá no cartão, chega lá um sanduíche pela internet. Passa um pouquinho, agora eu vou para tal lugar, eu vou de Uber. Esse jovem, ele é consumidor. Esse jovem, ele compra. Esse jovem toma decisão. Esse pessoal tem um outro comportamento de compra. E também tem um outro comportamento também de desenvolver o trabalho dele. Então, assim, não tem sido fácil trazer um jovem para... As dificuldades que a gente tem. Você contratar hoje um açougueiro, contratar hoje um padeiro. É muito difícil. Por quê? Porque a galera nova, né, com o linguajar aí nosso aí, eles estão buscando outros tipos de atividade, desenvolver outros comportamentos. Esses comportamentos novos também vai fazendo com que alguns trabalhos não sejam tão interessantes mais para eles. Por isso que hoje não tem mais o cozinheiro, é um chefe de cozinha. É isso mesmo. Né? Então, assim, hoje eu não tenho um churrasqueiro, eu tenho um sommelier. Né? São, assim, você vai criando propostas de trabalho onde esse pessoal, esses novos, eles também vão inserir no mercado de trabalho, abrindo frentes, valorizando o produto. Então, eu creio que a gente tem que estar atento a isso, para que dentro desse processo que é natural, eu acredito que a gente consegue absorver todo esse pessoal. Né? Holder, você escutou o que o gerente de e-commerce e varejo do Grupo Elo acabou de dizer? Pessoal, fica atento. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, volta um pouquinho aí, escuta novamente o que o Gualberto disse.
Alberto, é sempre um grande prazer, uma satisfação você estar conosco aqui. É muito conhecimento e eu quero mais uma vez, quero te convidar para você estar aqui nas próximas semanas, não sei que dia, mas olha a sua agenda lá, porque é muito bom o que você está falando para nós. E lá no comecinho do nosso bate-papo você disse assim, nossa, Neto, é muito carente aqui em Anápolis, tem muita vaga em aberto. E quero falar para você que nós vamos preencher todas essas vagas, hein, Alberto? Opa! Vamos lá, vamos receber essa turma lá. Bora conversar. Vamos preencher todas elas. Vem coisa nova, vem coisa boa por aí. E eu conto com você, ouvinte. Alberto, para fechar, deixa aquela reflexão para nós aí, 30 segundos para quem está nos ouvindo. Primeiro agradecer a Deus, né? Deus tem sido maravilhoso com a gente, com a oportunidade de estar aqui novamente. Agradecer minha família, agradecer a você, né? Todo o time aqui que está dando suporte pra gente. Queria deixar aqui uma reflexão que eu acho que é para encerrar essa tarde maravilhosa, né, que a gente teve. Lá em Mateus, né, o Senhor diz assim, ó, Mateus 20, 26, 28. Quem quiser ser líder deve ser servo, porque o Filho do Homem veio para servir a sua vida e resgatar muitos. Isso, para mim, resume tudo minha trajetória de trabalho, né, Neto. E é isso que eu procuro passar para as pessoas. Né, e Deus tem feito comigo coisas maravilhosas. Amém. Fica aí essa reflexão bíblica para a gente aí. Todos tenham uma tarde maravilhosa. Obrigado por tudo. Graças a Deus, abençoe a sua vida, Alberto, mais uma vez. E na volta